Bem-vindos a mais um episódio de rubrica A Conversa com Elas. Essa é uma rubrica onde que nos fala com mulheres que têm inspirado, né? Para não mostrar muito mais, não tem algo que está unindo do que está separado, né? Essa rubrica ali está disponível na blog Criolita, www.criolita.com, onde você pode acompanhar tanto a conversa com elas, como contos e histórias muito interessantes partilhados para minha amiga Sara França. Portanto, hoje nós temos conversa com a Astrid Húmero, que é, portanto, mora de descrever-se a cabeça como mãe, companheira, vegetariana, trabalha esse trabalho profissional ligado à área de aviação. Ele considera-se a cabeça um filho de África que está na luta para ser um melhor alguém. Gasta bem flanhos mais, não também conversa com ele e não também descobrir mais sobre a Astrid. Astrid, bem-vinda e obrigada por ter aceito esse convite. Então, gostava, então, para não falar um bocadinho, para fazer uma conversa descontraído, né? Para contar um bocadinho sobre o percurso, né? Cada um pediu o perfil, foi mãe, companheira, vegetariana. Já agora vou poder falar se é fácil ou não. Quais são os desafios de ser vegetariana na Cabo Verde? Primeiro, se calhar, tinha pessoas que estavam vegetariana para mim, porque eu gosto de carne. Bom, primeiro, boa tarde, Cristina. Mais uma vez, obrigada pelo convite e sou contente de participar, de dar nossa força para nós continuar a fazer esse blog e ser um reflexo de criolitas, de tudo criolas e que nós continuemos nosso trabalho. E a minha nome é Astrid e nasci e criei na Terra Grande e começo a trabalhar, minha primeira trabalho comecei a trabalhar com 16 anos e foi uma experiência interessante, não? Era um bar-restaurante que abria na Porto da Praia, então, e também se falou, lá onde que barco atraca, então e uma quinta falou, uma área também onde que tem o machismo, e é uma área de homens, maior parte, então, e que ela assédio é uma coisa que desde muito cedo aprendi ali com ele, ele fez minha cabeça. Em 2012, conhece outras realidades e conhece o mundo de uma forma geral, e também de observa e de ganhar mais consciência sobre uma pessoa. E depois, bem conheci na 2005, bem conheci minha companheiro e de lá para ali não sei te gosto, minha mãe de 3 filhos e um rapaz, 2 meninas e muita assim, e culturalmente nós tudo queria tama alimentação, mas concretamente tama carne e botar uma única opção de alimento é comer carne, ou peixe, ou marisco, seja de coisa. Exato. Então, e nem a família teve um processo que minha sogra e descobre câncer, então foi uma coisa e quase uma sentença e fatal, e depois 3 anos mais tarde é bem falece de levar daquela luta, e na altura e essa falou logo para mudar estilo de vida, quer dizer, principalmente muda alimentação. E normalmente e hospital, indústria de farmácia, ele que até falou para ter uma preocupação de que botar comer. Então, só depois que você não está, digamos assim, de saúde comprometido, é que entra alguns cuidados que mas devia começar desde a infância, desde o que nasce, e ser o contrário. Então, de lá, e também para incentivar naquela luta, que era uma luta de família, é que eu podia estar a lutar ele só, e também é uma coisa que também estou psicológico, e no decide, não começa a pensar, muda
alimentação. E única alguém que foi o grande influenciador dessa mudança foi o próprio Paulo. E ele, já antes de mim, já tinha uma preocupação e uma necessidade de mudar. Então, e depois daquele episódio lá, eu sinto mais curiosidade, mais vontade também de experimentar. E tem sido uma viagem bastante, mas ainda foi, até muda a forma de estar e de olhar coisas de uma forma geral. E é uma coisa que era interessante. Tinha alguém a fazer vegetariano, e até começou legumes fervidos, Só palha. e eu, o contrário. Não tem nada a ver. Exato. Aquelas coisas que... Mas, e é uma opção. Como cá não deixa... Era aquele período que me era mais duro, por exemplo, na Torresma. E foi uma decisão consciente. Só que foi uma decisão que ninguém obrigou a fazer. Foi uma coisa que me decidi a começar a cortar algumas coisas, depois que foi feito assim de uma forma brusca. Mas com os filhos, por exemplo, não sabe mais vezes com crianças, coisas é mais complicado, né? Mori que foi em relação aos filhos. Não, esse, por exemplo, primeiro, e nossa primeira preocupação de muda de alimentação tinha a ver também com esse, com aquela coisa que está falando de se você comer carne, você fica com, ou se come leite, você tem um osso fraco e determinada coisa. Então começa a desmistificar um certo coisa que é realidade, coisa que é científico, coisa que é mais uma coisa criação cultural, que é verdade, mas de repetição e passa a tornar uma coisa com o mesmo valor que uma verdade. Então, e ao contrário de coisa que a gente pensa, botar mais proteína a partir de feijão e de leguminosa em relação à carne. E carne, por exemplo, nós nunca falamos é vegetariano. Na casa, esse é um estilo de vida vegetariano. Na hora que você sai na rua, aí você só come aquilo que você quiser. Eu estou em casa de meus pais, ou eu estou em casa de minha sogro, ou qualquer outra casa, é criança e está suplemento. E o que nós não estamos mostrando aqui que é verdade, mas tem só um tipo de alimentação. E aquela alimentação que passa necessariamente para consumo de coisas. Então, não acredita, mas para eles é uma oportunidade de vivenciar e a realidade é diferente, e no fim cabe a esse, com consciência que se adquire, decide ou não, e coisa que em relação a que para mim é que é o modo, é um estilo de vida. Então, como mãe, nunca pode obrigar-se automaticamente, então leva-se a das opções, então explica-se, essa mesma consciência, essa começa a pergunta determinadas coisas, por exemplo, já Paulo é minha filha, aí ele quando decide, e nesse momento ele tem 7 anos, quando ele decide ser vegetariano, essa também completava 1 ano. Então, historicamente, é que tem muito em relação com o carro. Então, ele mesmo é que até crê, é como coisa que até muito crê. Mas, de vez em quando, por exemplo, até comer. Então, e também nunca te tenta criar naquela coisa de medo. Se vou comer carne fora, então e como é que nunca pode fazer aquilo. Então, claro. E também eles ajudam na cozinha. E para mim, vegetariano, e para mim foi um autodidata, pesquisa, estuda. Então, e para desafiar-se também o facto de ser agitado, eles gostam de vegetariano, nem que tem que buscar-se, cativar-se, digamos assim, via comida, via barriga. Então, e não te acaba para fazer muita coisa. E hoje, é crianças que se bem um cão, claro, assim, olha, e comida vegetariana, esse que é estranho. E que mudanças que você sente a nível... porque acho que tem a ver também muito com o bem-estar, né? Que mudança... Porque muitas vezes as pessoas optam para aquela dieta daquele tipo ali, para um modo de vida daquele tipo ali, para um modo de... lá está, questão de saúde, etc.
mas que mudanças que você sente no corpo, na mente, né? Que pode ser que você observa também nos vídeos, né? Ao longo de que anos, desde que nos mudam a alimentação àquele nível lá. Por exemplo, é uma alimentação mais leve e tem uma digestão mais rápido e, por exemplo, a mim sempre foi alguém que durante a infância tinha aquele problema de que há muito gosto do corpo, aquele coisa de oscilação de peso. Ora você é mais fofa, ora você é magriça, então, e também aquela sociedade tentou, obrigou a ser dentro de um determinado padrão que é considerado aceitável. Então, você sofreu na boa infância naquela coisa de tenta agrada. Não é bom gosto, mas e o facto de você ter também orgulho de você cabeça levou a abrir uma brecha para teu de coisa que pessoas crê para você e não aquele que você crê. Então, aquela questão de peso é uma coisa que sempre, você fica sempre, podia ser de cima para cozinha. Então, depois que muda a alimentação, é uma coisa que acaba para regular naturalmente. Primeiro, não teve uma fase de mudança de alimentação. Agora, quando muda a alimentação de para aquele outro, naqueles primeiros tempos, botar magrice, consideravelmente. Assim é que o corpo pode renascer, até tem um quebra, você fixa um ciclo para poder começar aquele outro. Então, aquele processo te levou, às vezes, a perder seu peso. Então, naquela altura, a pessoa se perguntava, pode, tem alguma coisa, você tem algum problema, você é magro demais, você acaba de ter uma coisa, se você é gordo, você é direito, mas se você é magro, às vezes você é gordo, porque tem saúde, mas essa te dá em vez de flor, está bem tratado. Então, nunca tinha, e que ele é uma coisa que praticamente regula, e hoje, por exemplo, não pode, hora que ter mudanças de clima, se algum gripe ou algum resfriado, mas nunca tem um problema assim, e de tempo em tempo que não está fazendo algum exame de sangue, e dados indicativos é sempre equilibrado. Então, terá ainda mais gás, mais força para acreditar, mas é que há algo mareado. E também te obrigou a comer de forma balanceada, algo que normalmente não rotina carnívoro, porque tem aquela preocupação com a alimentação. Normalmente você entra numa dinâmica de tipo mecânico. E já uma alimentação, e outra coisa que te entra também naquele estilo de vida é aquela questão de jejum. Não foi tão educar e tem que comer 3 refeições por dia, e comer em intervalo. E jejum tem da prova, mas de vez em quando o organismo mesmo faz um descanso. Depois até limpa, desintoxica e usa aquela gordura que fica acumulada. Então, jejum é algo que é extremamente bom, que te tornou e você fica bem disposto, mais leve. Então, Gustavo, o povo contava-nos um bocadinho, uma hora que, portanto, de um lado, trabalho profissionalmente delegado à área de aviação civil, né? Uma hora que, de lá, e vai mais para um vertente, né? Vou me botar fala numa questão de autoconhecimento e tudo que lá. Vai para um lado muito mais terra a terra, muito mais ligado a raízes, né? Geralmente a hora que não está fala de pessoas que trabalham naquela área ali, sempre pensa, é o glamour, não é? Acho que é muito relacionado também nos ilha, né? Então quem que tem sempre a oportunidade de viagem, de estar fora, é uma vida glamourosa, né? Sempre não tem aquele associado. E acho que a Bobo tive ali um percurso, né? Que o conche que é lá, né? Também, mas buscava para até ter um vertente de ativismo, né? Então eu gostava para contar para nós um bocadinho de que lá também. E a aviação, para mim, é uma área que gosta de paixão, e a aviação, de facto, ele é matemática, então, aquela coisa de era é quase nulo. E a aviação, ele é calculado para avião voa, então, que pode ter ar, margem de erro é limitada. Então, é uma área que eu gostei que durante eu também,
minha maneira de ser é meio e metódico. Então a aviação aumentando aquele treinamento lá, de treina e de adapta condições a situações de perigo e até uma reação. Então é um treinamento contínuo e que se você aplica em outras fases de vida, então hoje te ajudou. E quando começa a voar, começa a conhecer outros países, por exemplo, conhecer América, conhecer Europa, conhecer África, então, e de certa forma, ilha. Por exemplo, basta estar no Cabo Verde muito mais, e a gente esse sentimento de africanidade muito mais forte, depois que começa a voar, então hoje há outras realidades, que normalmente ocorrem na ilha, até hoje, a fantasia, tchau, aquele que botou aí através da televisão, que acaba sempre para direcionar a gosta de um lado e acaba hoje até fazer há uma massa que também de culturas ocidentais, europeias e aquele que também de África. Então, e permite comparar realidades e hoje e modo que às vezes o mundo pode ser injusto, mas e de uma forma formal, de uma forma estrutural e com um consentimento de pessoas e não para modo esta consciente por exemplo, esta consciência de cozer, mas é para modo tudo aquela forma como coisas é montado e te acaba para valer essa coisa e teve sorte e arranja um companheiro, um aliado que é filho de Deus combatente. Então, quando um encontra história de Cabo Verde, participação na luta, e na primeira pessoa, para Paula Fortes, para João Pereira Silva, e uma mulher que luta para que chega na Portugal, naquela altura, já naquela época, sendo órfã, mãe com o pai já morto, e criar e decide imigra para tenta busca vida melhor e busca um futuro e de lá decide entra numa luta armada e sai de Portugal grávida de 7 meses para Guiné é de um altruísmo, de um amor incrível. Então, essa história, de certa forma, é uma coisa que, a partir de lá, começa a pensar em minha participação, a minha enquanto mulher, enquanto africana, minha papel em relação àquela. E também sabendo uma aquela luta que foi só escolhe risco de morte, de morte matada, assassinado ou de bomba, e próprias condições, mas depois eles tornam a volta, eles completam essa formação e eles vêm para Cabo Verde para vender a continuidade. Então, é uma coisa que motivante eu a dar continuidade à luta. E você acredita, mas, por exemplo, mas que as histórias ali, mas que tá, de uma forma ou de outra, que tá fazer parte de nosso conhecimento geral, né? Claro que, obviamente, se alguém pesquisa, tudo bem, e tem livros publicados, assim, mas, por exemplo, não tem uma sensação, uma larga maioria, por exemplo, de juventude, de pessoas de minha geração mais nova, então, que tem muito conhecimento de coisa que, né, de coisa, como é que foi a luta pela libertação nacional e né, de quem que é que as pessoas lá, coisa que sabem em causa, acho que existe, né, uma vaga ideia, deixa eu falar assim, né, e a hora que você conhece a história, às vezes também é fácil você identificar com ele. Muita crítica, por exemplo, e situação de Cabo Verde hoje, ele tinha derivado que a falta de assim, de curiosidade de cabo-verdianos, de descobrir boi cozer. Vamos lá, e se o páramo pensa, olha, por exemplo, aquela história de Deus. Nós, quase tudo Deus, normalmente, a figura do Deus, ele é feito a semelhança de coisa. Tem
um Deus tão semelhante ao homem. Tanto é que ele tem 2 olhos, ele é um homem. Só que, pronto, até varia por exemplo, se você fala de budismo, ele é a figura de Índia, tem uma característica que te identificou. A nós não te adora um Deus branco de olho azul. Para não tem falta de conexão com a nossa própria história. Como a África, ele que fala de religião, a África fala de espiritualidade, ele fala tudo coisa é energia. Então, e tinha um fogo, tinha um respeito para a natureza, como ele e tradição te considera um homem bobo bem boate a natureza deu condições para boa habitar. Então, poder viver em harmonia, em respeito. Você usa aquele de terra, pode comer um animal, mas nunca cria um desequilíbrio em cima do outro. Por exemplo, aquela situação de pandemia. Se de facto aquele vírus vem de morcego e através de alimentação adiantou e provavelmente não podia evitar essa pandemia se não tivesse um maior equilíbrio na coisas. Mas que é donos do mundo que está coisa. Você que está falando aqui, identidade, ele é base de um ser humano. Imagina o filho de manhã, ele está falando assim, mas a boia de punho. Vou saber só uma boa tem tipo bisavó ou tipo e não mais. Tem em cima tem um vazio, tem uma limpeza de parte de boa, mas que e também por políticas de governos, sucessivos governos, que até um interesse que cabo-verdianos tenham preocupação com questões por cima da identidade. E não acaba sempre passeando e consoante e Magda foi uma dança e no crescer a Europa e naturalmente nós é que é europeu, então é uma insistência que você bem que ao fundo você também tipo cria a sua expectativa mas que depois você deprime, então você fica sempre numa situação de que pensa com a cabeça assim uma cabra está falando, que questiona a coisa. A história foi feita para questionar. É que para mais, você vai, hora que volta a postura à África, porque você vai tudo coisa ou para falar e que te orgulha, tudo história é ter direito a ter mariado, mas ele é história, acontece dentro de um contexto e a realidade de momento é que te decide para mais que determinadas decisões tomadas de uma maneira e de que outra. E, por exemplo, 20 de maio que passa, 20 de janeiro, todo ano está fazendo marcha Cabral. Esse ano não tinha cerca de 130 polícia da marcha, mas cheio de pessoas que marcham. Imagina uma criança que nasce, tem uma criança, por exemplo, um rapazinho lá de Xaragrande, ele sempre participa na marcha, e esse ano é 9 edição, então já tem 9 anos da marcha, e está fazendo com vontade, com amor e de muita faixa etária. Então, é a polícia, como figura que devia ser alguém de protege, de proximidade, com arma, com manduco, tenta impedir pessoas de chegar num memorial de alguém que praticamente luta e dá vida para Cabo Verde. É uma coisa que é agressiva. Mas ano também, devido à questão de pandemia, né, tem um bocado de... Não, mas às vezes, por exemplo, durante o período de homenagem de governo, que tinha barragem, que tinha que separador. Então, por que o Salvador queria separador como era o povo queria fazer uma homenagem, sabendo que todo dia, 363 dias de ano, Cabral Sala. E ninguém que está chegando, nunca ninguém quer fazer nada. Por que você vai fazer aquele dia? E justamente de pessoas que te veneram, e de pessoas que querem deixar morrer. Então, e depois repara, é que só 20 de janeiro, datas de Cabo Verde, cima 5 de julho, é datas que está a ser comemorado como e para cabo-verdianos. E pensar que passa quase em branco e está a ser comemorado só na esfera política. Mas ao passo que, imagina, é uma festa popular, né? Então, é algo que tem que ser, né?
ao limite é uma festa de povo, né? Independente, mas, É de povo. E botou aí 4 de julho na América, é dia de American Days, é de povo americano. E botou a Mori que não importa quem que está no poder, está comemorando para Mori, é da nação. E que é um dado político. Então, logo, nós também, de certa forma, não acaba para... E deixa que as datas sejam comemoradas de forma como está. E automaticamente, porque tem e claramente história. E é mesmo que ele usa, por exemplo, em relação aos status colonial. Botou a no mundo inteiro tem tido uma luta para remoção de status colonial, não para maior status da PUP. E status em si é que da PUP, mas pai um menino, por exemplo, bem passa ali na platô, e vai com aquele Diogo Gomes. Ele nunca gatou aquela pessoa que simboliza a escravatura. Para ele é uma figura, talvez um grande homem que faz show para Cabo Verde. Mas é que sabe, e Cabo Verde foi descobrido e depois traz a força africanos de continente para ver um trabalho ali como escravo. Então, acaba para e deixa que aquele que foi o opressor um protagonismo e um impacto mais show e que continua a legitima esse lusotropicalismo. Bom, para um contrapõe um bocadinho, né, licenciado, que você está falando, tem pessoas também que te defendem, mas ok, mas que as estátuas lá fazem parte da nossa história em algum momento. Mas, se calhar, o que falta é o contexto, né? Porque elimina a estátua é moda elimina a história, não dá para eliminar a história, mas, se calhar, portanto, faltava um contexto, né, de quem são essas figuras, realmente, tipo um contexto, uma narrativa de nós, de povo cabo-verdiano, não do... de quem colocou lá a estátua, porque né, mas falta aquele contexto lá e aquele narrativa lá. E também, se calhar, estátuas de nós heróis, assim, que também está a fazer parte da história mais recente e mais atual de Cabo Verde. Não se fala do contexto cabo-verdiano, nunca se fala na geral. Porque e depois, e desde que o debate começa, nunca a questão foi eliminar a estátua. O que falo é reorganiza a estátua dentro de seu contexto histórico. Para um país que foi escravizado, é que é normal, cima está a querer mostrar, permanência de que as estátuas em lugares que de destaque, né? Você entende? Como é que, por exemplo, a maior parte de datas, onde que as coisas... Por isso que Cabral, por exemplo, ele foi um grande pedagogo e ele está falando sempre, luta continua. Como a Bogo tinha, ele se luta, foi dentro de um momento, dentro de um contexto específico. Mas a luta que estava para Binha é tão importante cima que foi a interrupção daquele processo de escravatura. Você entende? Só que depois, que teve continuidade, como eu acusei. A Bo tem um famoso fala de Malcolm X que a pessoa tem identificação e que é bravo. Então, falou, quem que te oprimiu nunca que te deu poder para o libertar. Porque é por isso que ainda foi, enquanto não tiver as ignorância não no sentido pejorativo, mas ignorância, né? No sentido de falta de conhecimento de nossa história, não continua a ser um produto de escravatura. E nunca terá proveito. Cabral, ano passado, ganha segundo homem mais influente e é de dura que morre. Mas não Cabo Verde. Cabral tem grandes países que América, por exemplo, tem mais informação, tanto de língua crioula como de nossa história do que próprio Cabo Verde. Você entende? Então, que tem uma necessidade, boa identidade está fazendo pessoas lutar para melhorar condições. Esta deixa de ser meramente um alguém que só de daquele X, mas passa a pressiona que a sociedade funcione de uma forma mais justa. Você perguntava a nível de contributo pessoal, que ações que você tem feito enquanto ativista, que você tem feito na terreno, deixa eu falar assim, enquanto ativista para defender aquele que você acredita nele. Sim.
ainda faz parte do Movimento Federalista Pan-Africano e como comissão instalador, que é para trazer e para Cabo Verde debates sobre aquele confrontamento nós acusamos. Acusei Cabo Verde de aquele que já sabe de história hoje e qual que é a sua opinião que tem em relação a essa identidade e qual que é passos para o futuro. E Cabo Verde, nessa geopolítica, sempre foi um território bastante importante na luta. Como ele é daquele aquele país, talvez, que está fora de África, que o chega ali tem que vir ou de avião ou de barco. Então, naturalmente, isso não fortalece. Então, é que à toa que no passado se usa ali para fazer aquela ladinização, aquele caminho de passagem. Então, o movimento federalista é um movimento que já está dentro de África e na diáspora, e já está mais ou menos em cerca de 42 países com comissão instaladora. Então, desde 2015, que as dinâmicas vêm para Cabo Verde, através do Mundo de Nós, e o movimento pensar, ele se luta, é uma luta para a África, é uma luta para uma consciência política, uma única forma de nos libertar a África é com consciência e com união de tudo africano, seja lá onde está, seja dentro da África ou seja fora, como não está falando de uma África é um país pobre, mas Cabo Verde, por exemplo, desenvolve MS de ajuda externa, que também é maioritariamente da Europa, ao passo que você tem um continente que é rico a todo nível de recurso e que é explorado de forma errada, como a maior parte de políticas africanas é que é voltado para resolver problemas de África, e sim políticas impostas e interesses fora da África. E desde a Conferência de Berlim, que dividiu a África economicamente, aquela divisão nunca foi trata, nunca foi mudada. Então, capital e escravatura, ele muda de forma. O capitalismo, ele controla tudo. Devido à dependência que acaba, de dependência, né, que acaba para ter então, os principais destinos de nosso produto, né? Tudo aquilo. Então, em vez de criar, coisa que o movimento põe é uma União Federal de África, que em cima, por exemplo, botou hoje a União Europeia e países que teve necessidade de unificar para se poder tornar uma potência, para se poder ter controle econômico, financeiro, militar e de seus interesses. Então, se botar por exemplo, uma União Africana, mesmo a nível de nossa região, CDAO, movimento que te acredita, mas tem Estado também está... Não, enquanto instituições, esta faz essas parte. Mas, por exemplo, se vou botar falando um país, por exemplo, Coltão, que hoje está produzido na África, Coltão está fazendo telemóvel. Hoje tem telemóveis que estão vendendo para valores balúrdigos. E para uma hora que você fala um país que produz aquela matéria-prima, está vivendo uma pobreza extrema. Se você tem um recurso, você tem uma matéria que é hipervalorizada naquele outro lado, e quem é país que está produzindo vive quase à margem de pobreza e de miséria, que falta de tudo. Da mesma forma que ainda foi coltamos, por exemplo, em relação ao chocolate, ou é São Tomé. Foi extremamente explorado, mas é São Tomé que não tem. Então, Butafla produz recurso de uma forma só para produzir para entrega, então devia, ok, não está fácil. Se o mercado fosse justo, que o produto que se vende, ele devia refletir nas melhores condições de vida daquele país, na ter outras condições. E que é normal que toda riqueza que tem a nível de mundo, para ter ricos de currículo assim, de extremo, e tem situações de fome e de miséria e de crianças que morrem todo dia. Mas nunca pode desresponsabilizar nossos próprios governantes nisso claro também. Que não, né? É por isso que isso falou. Não é só o chanfla, quem que está ao limite, chanfla assim, chanfla um determinado país que ela chega para no país africano, a gente bem explora, né? Não sabe, mas muitas vezes também existe mesmo a nível de corrupção, né?
Por isso que líderes é que pode ser qualquer alguém. Que só para entrar num partido A, B ou C, amanhã pode ser ministro. O líder que mundo mestre de uma forma geral, para que tenha um mundo mais justo e com menos guerra, tem que produzir lideranças que, acima de tudo, amam esse povo. Não uma liderança que está fazendo, não, aqui em lá, não jogo só para minha família, para meus amigos, para o pessoal de partido e depois que os outros, você entende? Tachos, tais tachos. Status quo, você. Então, a lei ainda você gera aquele líder que te provoca uma mudança. Ou, por exemplo, depois, cima Cabral, por exemplo, aquele projeto de escola piloto, em pleno luta armada, tinha uma escola que funcionava, que te dava crianças e educação, não só na parte de aprende matemática, aprende coisa, mas no sentido de aprende valores de uma comunidade. Você entende? A mim, por exemplo, a minha mãe de 3 filhos, mas nunca acredita, mas sonha esforço como mãe é capaz de moldar um ser humano melhor. E por isso que tem uma cultura na África que está falando, a partir do momento que uma criança nasce, mas aquela responsabilidade é de aldeia, é de comunidade. Então, tudo alguém tem que dar uma educação, que tenha exemplos que te permitir ser aquela pessoa que você quer tornar. Agora, a hora que você tem uma sociedade onde que você apanha um menino, nasce numa periferia, se a mãe tem que sair de sério, às vezes ele é mãe e pai, ele está deixando na rua, ele está criando na rua, ele tem coisa que você crê depois, para bem exigir, para bem falar, mas podia ser uma outra coisa. Se vira é difícil quebra naquele ciclo, né? Que acaba para tornar um ciclo, né? Hora que botou homem com mulher como inimigo, em vez de ser complementar, você sempre está separar-se e própria mulher às vezes ele que aceita, mas ele é machista e exato. Não para ele tem consciência, mas para ele reproduz aquele machismo que é bem de educação. É o patriarcado. A hora que você apanha, você cria o filho e enquanto mãe o filho macho também te leva 2, 3 pequenos ao mesmo tempo. Então, coisa, eu nunca vou falar nada, eu nunca vou dar exemplo de respeito e de valorização. Depois, o filho, você cria na famílias onde que pais estão agredir companheiro. E depois, a hora que é bem que a casa, na primeira situação que tiver e semelhante, ser reação, e repite aquela coisa. Não para modo ele é certo, mas para modo também a sociedade acaba para a coisa. E mulheres deviam unir, então, e depois daquela dinâmica do movimento federalista, que até entra tudo africanos, e não vem hoje a necessidade de criar um coletivo pan-africano de mulher, para que nós mulheres, no nosso mundo, dentro de nós e consciência que não temos, partilhar coisas, de nós olhar coisas que não estão na nossa cabeça, coisas que não está sentindo, coisas que é nosso trauma, coisas que dúvidas que não tem. Então, eu cria uma página que está no Facebook, e ano passado, inclusive, eu fazia lives e convidando mulheres incríveis que têm um percurso, um contributo, tanto mulheres como a Dona Lilica, a Dona Amélia, também teve pessoas como a Eufémia Rocha, que é um professor universitário, e então viaja junto, nessa volta para a fonte, volta para continuar sobre a África, não coletivo pan-africano de mulher. Okay. Não num sentido de julga ou de coisa, mas no sentido de descobrir, de redescobrir algo que não está a chamar e está falta. Então, no traz muitas lives em formas de história, no começo desde de matriarcado, de Cheikh Anta Diop, no Bata,
Hoje, por exemplo, está a falar de feminismo. E tem daquela coisa de e se feminismo, como o feminismo foi criado de necessidade de mulheres brancas tinha direitos de aborto. Então, mas naquela altura, e mulheres africanas, as que tinham direitos. Então, feminismo que dá esse direito. Então, hoje, na luta pan-africana, tem um outro conceito que ainda na Cabo Verde que é militarismo africano. Então, que foi fundada por Cleonora Hudson, onde que ela mostrou, e como a Cleonora bebeu na cultura africana, de que coisa onde que homem com mulher nunca foi inimigo. Tem mulheres que foi rainhas, assim como teve homens que foi reis. Então, se há hoje a história, então e na nossa cultura, que tinha aquela questão de gênero, que hoje se achou na nossa pauta, e que te acaba para, em vez de criar agrega valor, é pensar te cria uma fragmentação. E que ela te acaba para refletir também na família. Como uma coisa, por exemplo, e a hora que como mulher, e você fica sistematicamente, te acusa, e não tem uma crítica em relação ao homem, de acha que o homem foi moldado se para ele si. E no católico, mas quem que educa o homem, que cria o homem, é mulher. E na casa de Cabo Verde, grande parte da responsabilidade na educação foi delegada à mulher, não para onde ele quis, para onde ele pede, mas para onde a própria carga e forma como a sociedade te desenvolve, acaba para pôr a mulher naquela condição lá. Então, imagina um caso, a hora que você tem 5 filhos, aqueles 5 filhos é filho cada um num pai. Então, nenhum daqueles pais é que é presente, nenhum daquele pai é que tem uma participação na educação daquela criança. Então, não pensar o teu e te deixa coisas para esconder-se por si só. E nunca está hoje é uma nossa responsabilidade. Como a sociedade, ele é um conjunto de famílias, que a hora que juntas se torna uma sociedade, uma comunidade. Então, se política essa faz, como essa faz ela na base. Lá na família, se você tem uma família estruturada, ninguém é questão de riqueza, como riqueza ele é relativo. O pode que tem riqueza, mas que significa não volta a ser um alguém mal educado, ou volta a ser um alguém que quer respeitar regras. Não, educação ele é valores que tem que transmitir. É ética, é moral, é respeito, é que as coisas daqui botou é uma massa falta. Então, nosso contributo lá é convidar mulheres para questionar essas condições. E principalmente para aumentar no caminho mundo, só para comer, dormir, vai trabalho, cuida de casa e existe um propósito maior, não é? Não está no fundo e a partir do momento que você ser mãe, está desencadeou muitos outros de ativou muitos outros de coisas que antes talvez nunca tinha. E na Cabo Verde não tem uma coisa de critica em vez de job solução para coisas. E não está sempre critica. Está mal. E devia fazer assim, sim. Mas que até não devia, por ser um país pobre, que tem dificuldades e falta de recursos importantes, cima água, que não tem geomaica desanalisada, não devia ter uma outra cultura de interajuda, de juntamão, que vez tinha mais, que depois com o desenvolvimento perde um pouco, sim. E hoje você tem famílias que vivem próximo, que um passa fome, mas que tem coragem de chegar naquele vizinho para frente para morrer, e o passa vive teu e na bom umbigo. Síndrome da medicidade grande, né, que é algo que é mais comum, né, já falando mesmo mais pequeno, né, à medida que já falando, cidade da cria acaba para ter mais individualismo, né, que é um valor também associado ao capitalismo, né, ao consumismo, que é lá. Astrid, não tem que estar limita nosso tempo, senão depois a conversa fica tão longo.
Então gostava, e isso é muito interessante, fala com o bom, a banda gostava de perguntar o bom jeito de conclusão, na final do dia, o que é que está fazendo sorrir? O que é que está trazendo um sorriso no final do dia? Já que também não se está Bom, falando de propósito e etc. Né? por exemplo, vive pandemia é uma coisa que nunca tinha vivido e vive quando o college vem para Cabo Verde e teve 2 irmãos que quase abaixo. Então, não vive aquela situação de college. E gosto vive pandemia, que pandemia acaba para um bocadinho que ele acaba isolou. De repente, fica isolado do mundo, isolado de família. Então, até levou a refletir e a passar o tempo, eu penso muito coisa. Às vezes, direto, às vezes, Maria, para e liberdade é uma coisa que só você sente se falta a hora que você Fica não sem ele. condição de ficar sem ele. Então, aquela coisa de ser dentro de casa, com o filho, com a família, com o marido, o tempo até acaba para, às vezes, você sentir alguns estresse. Mas, e ao mesmo tempo também, ativismo capaz. Então, toda vez, por exemplo, quem está sempre a fazer uma atividade, que então é alegria para pessoas que então, e generosidade e às vezes não está para não tem mas não tem falta de coisa. Tem lugares que eu Coema tem alguém que tem muito menos do que bom, mas e que tem frente a dia e que ela tem sabe está fazendo põe pé no chão e dá um gás para uma luta que pelo menos na Cabo Verde não é pessoas que até vivem com aquele teu e diferença estrutural de vida e nós é pequenote se não queremos fazer estar ali ser um país de referência de morabeza de juntamão e que ele toda vez que a gente lembra nesse propósito apesar de às vezes ter muitas coisas que são tristes mas que ela também tem uma força panca existe e panca desanima e também as filhos de como esse sim da consigo das que ele tem dado e que bem descobre como adulto como hoje por exemplo tinha problemas que não vive na sociedade e de certa forma isso acontece como de não se delega tinha nas responsabilidades para o sistema e nos até deixa coisas bata bem. Enquanto é que chega na nós ou na ninguém que não conhece próximo, nunca tem uma empatia, uma preocupação na ajuda. Então, e insanes buta para ajuda na ele onde pode, olha Paulinha, ele onde pode e contribuir com isso para um mundo melhor, pelo menos e mais justo e muito café. Luta todo dia, luta cada par. Carmen, obrigada pela participação, tá bem?